processo eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também o Código de Processo Civil são os temas de hoje aqui no Câmara Debate. Parece complicado, mas a gente vai tentar simplificar para você, cidadão, para você, telespectador, e também serve o conteúdo aqui para você que é advogado, estudante de direito e demais interessados nesse tema. E para falar sobre isso, convidei aqui e a gente agradece demais a presença, primeiramente, da doutora Lara Terazzi, que é advogada empresarial também, entre outras especialidades. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Lara. Muito obrigada, que agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês. Isso aí. Aqui a doutora Laine, que já esteve conosco também, a Laine Souza, é advogada especialista em crimes virtuais e ultimamente tem prestado um serviço muito relevante aí na Justiça e também para os advogados com esse processo eletrônico, colocando em dia a prática dos nossos advogados. E eu queria muito agradecer mais uma vez a sua presença, já esteve outras vezes conosco aqui e novamente contribuindo aqui. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui, Laine. Eu que agradeço a oportunidade e espero simplificar para as pessoas o que é o processo eletrônico, o que é o CPC. Eu acho que vai ser bem bacana o debate. Com certeza. E não poderia deixar de ser advogado também o vereador Wilson Pinheiro. No programa a gente sempre traz algum representante do Poder Legislativo, um ou dois, e hoje aqui o Wilson Pinheiro, aproveitando que ele é advogado também, aceitou o nosso convite. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Wilson. Eu queria falar do prazer de estar aqui com a doutora Lara, com a doutora Laine, e discordar já inicialmente, para criar polêmica aqui, com o Fernando, com a doutora Laine. Não parece que é complicado, não. É complicado. E não tem jeito de simplificar, não. Tem aspecto positivo, lógico, mas os advogados estão sofrendo. Os funcionários da Justiça estão em fase de adaptação também. Os juízes já deram, inclusive, depoimento para mim, para diversos colegas, que para sentenciar nos processos judiciais, eles têm demorado de 30% a 40%, gastado mais tempo, porque nem todo mundo tem a facilidade da doutora Laine no mundo virtual, né? Eu não sei se a doutora Lara tem essa facilidade. Eu não tenho. Eu comecei na máquina de escrever de Margarida. É uma ABS 60 mil. Então nós temos passado muita dificuldade e nós vamos discutir aqui, porque eu acho que muitos advogados vão ter muita dificuldade. Alguns colegas nossos, possivelmente, se não se atualizar, se não se adequar, vão sair do mercado, infelizmente, né? Aí ele tem que montar outra equipe, ele tem que ficar mais na parte de petição, tem que ter pessoas treinadas, e a doutora Elaine, nessa parte, ela faz um papel muito importante de treinamento de funcionários da Justiça, de colegas advogados. Sem essa reciclagem, sem esse treinamento, não tem como sobreviver no mundo de hoje. Bom, vou até começar então com essa questão do Wilson, acho que é importante mesmo. Os advogados, né, as pessoas que trabalham no dia a dia com essas questões, essas mudanças, tanto a Laine quanto a Lara podem falar sobre, e o Wilson também, que ele é advogado, tem que estar atualizando sempre, né? É um processo eletrônico chegando, tem que estar linkado com outros estados, tem que estar tudo funcionando bem, e ao mesmo tempo uma mudança de um Código de Processo Civil, que são centenas lá, muita coisa para estudar novamente, e não para, né? Tem que estar atualizando e às vezes até sofrer para poder chegar a tempo de atualizar, não é, Elaine? Sim, com certeza. A primeira coisa do profissional, ele está sempre se reciclando. E essas alterações, principalmente aqui em Uberlândia, elas vieram ao mesmo tempo. Então, houve a implantação do processo eletrônico no Tribunal de Justiça de Minas e teve a alteração do Código de Processo Civil. Então, para o advogado, principalmente aqui em Uberlândia, então foram duas alterações muito grandes, muito drásticas. Então, o tempo para aprendizagem, aperfeiçoamento, contato com essas matérias, acabou sobrecarregando, por ser dois, ao invés de primeiro implantar um, depois o outro. Mas assim, já começando a introduzir as pessoas no que é o processo eletrônico, o que ele significa? Até então, nós tínhamos o processo em papel, ou seja, você ia no advogado, ele peticionava, imprimia,
protocolava no fórum e eles juntavam essas petições, encadernavam nos autos do processo, onde você chegava lá no fórum, podia manusear esse processo. Ele era físico, ele era de papel. E o que é o processo eletrônico? O processo eletrônico é a possibilidade de você peticionar utilizando a internet. Você consegue visualizar a íntegra do processo pela internet. Então não tem mais o processo em papel, não tem mais aquele peticionamento físico. Então, quando uma pessoa hoje vai ao fórum, se o processo for um processo novo, ele, na secretaria, ele não vai conseguir ter mais acesso aos autos para manusear. Ele vai ver um computador, uma tela, um monitor de um computador e ele vai acessar pelo sistema para poder visualizar na tela do computador. Aí a gente entra em alguns pequenos problemas. Tem algumas pessoas que elas não têm muita facilidade para mexer num monitor, para mexer em computador, elas não têm paciência para poder ler na tela do computador, porque acha que é cansativo, é desgastante. Alguns profissionais com mais idade, eles ficam um pouco desorientados por estar mexendo com essas ferramentas. Só que em contrapartida nós temos os profissionais, as pessoas mais novas que estão chegando no mercado, que elas praticamente nasceram ou cresceram já nesse mundo eletrônico, com internet. Então, esse público, eles preferem o processo eletrônico devido à facilidade, à rapidez com que você pode verificar um processo. Então, o cliente chega no teu escritório, aí ele quer saber como está o processo dele. Então, com o processo eletrônico, o acesso ele é imediato, ao contrário do processo físico que você deveria ir na secretaria. Então, assim, basicamente essa é a diferença entre um processo físico e um processo eletrônico. Doutora Elaine, mas um dos problemas que nós estamos enfrentando é a questão do elemento surpresa. Se você vai para uma audiência, o processo não é disponibilizado para as partes com antecedência, então você está na mesa de audiência, o processo não foi tirado o sigilo. Então está se confundindo muito o sigilo com o segredo, né? O sigilo com o segredo de justiça. Então a parte está ali, aí de repente libera lá 1.500, 2.000 documentos, fala, a senhora tem aí 10 minutos para manifestar, né? Então eu acho que uma parte foi positiva, a outra parte, a OAB deveria intervir mais, junto aos tribunais e junto ao nosso Congresso, para fazer adequações em consequência da informatização da justiça, né? Porque tem coisa que não dá para fazer, né? Eles estão ganhando em alguma parte, por exemplo, eu posso peticionar em qualquer cidade que tiver o processo. Eu posso daqui, posso protocolar uma ação em Tuiutaba, Uberaba, Belo Horizonte, e isso é bom, eu não preciso de ir lá. Mas agiliza também na fase de execução, mas infelizmente alguns procedimentos e algumas atitudes autoritárias de juízes têm dificultado a vida dos advogados. Os prazos estão muito curtos, manifestação na hora, então isso aí nós precisamos de trabalhar para a gente garantir a ampla defesa. A ampla defesa significa o direito de ter acesso a documentos, de conversar com seu cliente, tanto para quem ajuizou a ação, para quem está se defendendo. Então nessa parte eu acho que a gente precisa de aperfeiçoar muito de maneira bastante urgente. Isso aí eu concordo. Apenas para as pessoas que às vezes podem ter se perdido nesse termo, o segredo de justiça e o sigilo basicamente é o seguinte: quando você marca o segredo de justiça, significa que todas as partes do processo conseguem ter acesso àquele documento, menos uma pessoa que não faz parte do processo, que acontece muito geralmente nos processos de família, que são processos que têm segredo de justiça, então só as partes têm acesso. O sigilo não. Quando você marca sigilo, ninguém tem acesso àquele documento, nem a outra parte. Esse é um dos requisitos que o Dr. Wilson está falando aqui. Então, a parte, ela junta um documento, ela marca o sigilo, mas a outra parte não consegue ter acesso àquele documento, não consegue fazer um contraditório, e quando libera esse documento, às vezes o prazo é muito curto, que é o que acontece na Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, normalmente os advogados marcam o sigilo, vão para a audiência, e daí o advogado do autor, ele tem acesso àquela contestação só ali na hora, é um monte de documentos, porque geralmente a empresa traz muitos documentos, e ele tem que fazer a impugnação ali na hora. Então é muito complicado, isso é realmente muito complexo. Eu concordo com você, eu acho que o sigilo ele deveria ser normatizado ainda mais, ser restrito o sigilo para um ou outro documento, se for realmente necessário, justamente para poder possibilitar o contraditório. Lara,
aqui está vendo que o Wilson está pontuando muito bem a dificuldade dos advogados, e a Laine, com certeza esse processo vai se adequando aos poucos, que veio muito de supetão, vamos dizer assim. No seu dia a dia, você faz advocacia empresarial, de relações internacionais, enfim, mudou alguma coisa para você aí que você está tendo que correr um pouco mais para estudar? Nossa, do ponto de vista do processo eletrônico mudou bastante. Desde que foi instaurado o processo eletrônico aqui em Uberlândia, eu não consegui distribuir ação nenhuma. A gente está tendo muito problema com a disponibilidade do sistema. E, para ser sincera, eu estou segurando tudo para ver o que a gente consegue resolver, se a gente consegue resolver e como que a gente consegue resolver. E sem contar que eu ainda tenho muita dificuldade com o sistema. Quem está me ajudando é a doutora Laine. E com relação a Código de Processo Civil, as mudanças também foram grandes. Principalmente, assim, dentro da sua área, encaixa muita procedimentais. A gente tem a dificuldade de ajustar o sistema antigo com o sistema novo. Por exemplo, o Código de Processo Civil novo, ele determina uma nova forma de contagem de prazos. A OAB fez um lobby muito grande para que os advogados não precisassem mais trabalhar de sábado, domingo e dias não úteis, por assim dizer. Antigamente, os prazos contavam de forma corrida. Só que essa nova forma de contagem de prazo não vai se aplicar para todo... A Justiça do Trabalho não se aplica. Várias criminais não. Todos Juizado Especial também não. E Juizado Especial, eu entendo que deveria, mas alguns estão se recusando a aplicar a nova forma de contagem de prazo. Então, o que eu faço? E a gente não tem... A gente está sem saber o que fazer. Não tem um parâmetro, alguém que CPC, ele é tão tem discussões. Buscar. Só discussões. O TST soltou uma instrução dia 15 do mês de abril, de maio. E nessa instrução bastante detalhada, ele fala assim, o que se aplica? O que não se aplica? E aquilo que pode ou não aplicar. Ora, se tem dúvida, então vai virar uma confusão. E alguns juízes estão interpretando de maneira diferente, alguns servidores da justiça estão interpretando, alguns diretores de secretaria. Então, na verdade, causa um certo clima assim, de insegurança, de até desespero de alguns colegas e da gente também. Eu vim para cá hoje nesse debate, tinha advogados lá no escritório tentando se cadastrar no sistema do Tribunal de Justiça de Minas e estava com dificuldade. São pessoas mais jovens, né? Muito problema de incompatibilidade, muito problema de atualização de programas. Eu já tive caso, a doutora Laine me socorreu lá no escritório, que nós ficamos sem os 3 computadores sem vinculação com a Justiça, por quê? Vem a mensagem, atualiza. Se você atualizar na hora, o tribunal libera a atualização sem passar pelo crivo do sistema, sem fazer um test drive. Então, a hora que libera, começa a travar todos os computadores. Então, isso vai acontecer demais no TJ de Minas. O TJ de Minas é um tribunal muito grande, de maneira bastante precária ainda. A última vez que eu estive em Belo Horizonte, eu fiquei assustado lá na sede do TJ, o tanto de processo físico em cima do balcão, como é que algum funcionário consegue achar alguma coisa ali, tinha no chão, tinha em cima do balcão, Então não tem jeito, com o tempo, e os juízes, os servidores da justiça, tem que ter uma certa maleabilidade, uma certa paciência, porque eles têm dificuldade, nós temos dificuldade, tanto o advogado que está acusando como que está se defendendo, para não causar prejuízo nas partes, porque se causar prejuízo por questão meramente processual, por detalhes de implantação, o que vai acontecer? Não vamos atingir a justiça que a gente busca. Sim, e essa questão da indisponibilidade, citada pelos dois, hoje, na verdade, é o maior problema que nós temos hoje no processo eletrônico. O que é indisponibilidade? É você não conseguir acessar o sistema ou não conseguir utilizar alguma ferramenta interna desse sistema. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com um problema de indisponibilidade no PJE do Tribunal de Justiça de Minas desde o dia 15 de fevereiro de 2016. Ou seja, desde antes de implantar em Uberlândia já estava com indisponibilidade. São indisponibilidades diárias até hoje, desde o dia 15 de fevereiro. Já é muito tempo de indisponibilidade. Isso, assim, o advogado tem que ter um bom equipamento, com memória, tem que ter internet de preferência com cabo, que a sem fio vai dar problema, mesmo com os equipamentos. Sim, tem que ter noções básicas de informática, muito mais do que ser um mero usuário da ferramenta. Ele tem que saber, muito mais que um mero Word, ele tem que saber hoje como funciona um programa, como instalar, desinstalar programa, verificar o Java para poder mexer nele, porque o sistema ele é todo ainda baseado em Java e isso dá muito problema. Então, essa questão da indisponibilidade
disponibilidade desses programas agregados ao processo eletrônico, isso hoje é um dos maiores problemas que tem não só o advogado, mas também o tribunal. A gente pensa, é o advogado que tem problema. Na verdade, não. Eu sou presidente da Comissão de Processo Eletrônico e Inclusão Digital da OAB de Uberlândia. E no dia da implantação do processo eletrônico aqui em Uberlândia, nós fomos ao fórum e passamos de secretaria em secretaria para poder perguntar para os escrivãos e ver o que estava acontecendo, se estava tudo funcionando direitinho. E, de repente, nós percebemos que o próprio usuário, o próprio pessoal do tribunal, eles não sabiam desbloquear o Java do navegador. Eles simplesmente falavam, não, o sistema está indisponível. Mas não necessariamente o sistema está indisponível. A pessoa tem que ter esse conhecimento de informática, que isso, em tese, não é uma obrigação de um usuário saber mexer com isso. Mas o tribunal está jogando toda essa responsabilidade em cima dos usuários. E aí, o que isso acarreta? Acarreta que você entrou com uma ação, o pessoal do tribunal não consegue ter acesso àquele processo, então o seu processo não anda, ele fica parado. Por quê? Porque ninguém consegue chegar nele para poder movimentar. Então isso também é muito sério. E daí, além disso, nós temos também a questão do prazo, igual a doutora Lara estava falando, dos prazos de 15 dias, que acaba complicando um pouco mais. Uhum. A gente também tem um problema com a demora da expedição de certidão de indisponibilidade. Porque quando você tem algum prazo e naquele momento você não consegue fazer o protocolo de uma petição, de um recurso, de qualquer coisa, você precisa provar que você não conseguiu fazer aquilo por conta da indisponibilidade do sistema e não por culpa sua. Só que essa certidão de hoje está indisponível vai surgir daqui a 2, 3 dias. Se nesse meio tempo o tribunal entendeu que não é o sistema, o problema era o seu computador, você perdeu o prazo. Aí fica um impasse aí, e né? Além disso, assim, cada tribunal tem adotado algum procedimento, algum programa diferenciado. Então, Minas tem diferença do interior com diferença da capital, no Tribunal de Justiça está com diferença, né? De Minas para o STJ, para o Supremo também está tendo muitas divergências, inclusive daqueles programas que fazem um link direto, seja o Internet Explorer, seja o Mozilla. Então está tendo muita divergência. O Conselho Nacional de Justiça não conseguiu uniformizar e cada tribunal está caminhando por um caminho e se dificulta muito para os advogados que atuam em mais de um município, em diversas áreas. Então, sim, só que em Uberlândia, se for pegar, o Tribunal de Justiça de Minas, eles são 4 formas para você enviar a petição. Você pode peticionar a FIS, tem o PJE, tem o JPE, que é o sistema de segunda instância, tem o Projude. A Justiça do Trabalho, por exemplo, você tem 3 formas, você tem o PJE, você tem o SPRRE e tem o peticionamento físico. E cada um desses sistemas tem os seus próprios requisitos e tem uma configuração específica do computador para acessar ele. Então, não adianta você ter uma máquina para acessar o processo eletrônico. Às vezes você tem que ter 2, 3 máquinas e cada máquina ela está configurada para um determinado tipo de sistema. E isso depende também, para tudo funcionar, da internet estar funcionando. Ah, sim, né? Não, é tudo 100%. Se não tiver a rede mundial aí, se não tiver a nuvem funcionando, cai tudo e em cima entra da internet. Até no problema de atraso e tudo. E está na maioria das comarcas esse processo eletrônico, não só em Minas, mas se for pensar da Justiça Brasil, do Trabalho já está mais de 90% no país da Justiça do Trabalho já está com processo eletrônico. O Tribunal de Justiça de Minas, eu não sei assim, um percentual exato, mas assim, já uma boa parte das comarcas, principalmente as comarcas maiores, elas já estão com o processo eletrônico. E o processo de expansão, se eu não me engano, ele vai finalizar já o ano que vem, para 100% das comarcas já ser processo eletrônico. Aqui na região parece que é Uberlândia, Patos e Uberaba só ainda. Isso, por enquanto. No Tribunal de Justiça. Eu questiono essa questão da internet aí, porque no Brasil você sabe que a internet é muito boa, né? Esse é um dos comparar grandes... com o mundo aí, a internet muito avançada. Sim, esse é um dos grandes problemas que quando estava fazendo a expansão na Justiça do Trabalho do processo eletrônico, uma das grandes discussões que a OAB levava para o CNJ era a questão da qualidade da internet. Porque se você está em Uberlândia, está em São Paulo, a internet tem uma qualidade até que razoável. Não vamos dizer que é boa, mas é razoável. Agora vamos pensar com uma pessoa que mora bem no interior do estado.
A internet é muito ruim, isso se ele tiver uma internet. Às vezes o máximo que chega no local é uma internet a rádio, que é muito ruim. Então essas pessoas elas acabam sendo excluídas do processo judicial, justamente por não conseguir ter acesso a ele por falta de internet. E uma dúvida aqui, até ele citou um ponto que visitou lá o Tribunal de Justiça e aquela pilha de papéis. Esses processos antigos terão que ser digitalizados ou é só a partir do que eu tenho do que é novo? Alguns vão ser finalizados fisicamente, um ou outro vai ser digitalizado, parece que só os maiores e mais complexos. Da segunda para a terceira instância, normalmente está sendo digitalizado, né? Por exemplo, porque as remessas também são digitais. Está remetendo só o digitalizado, mas no geral não compensa, ficaria muito caro e não compensa. Então a tendência, as novas varas, as novos prédios da Justiça que foram inaugurados, eles vão ser só digitalizados. Por exemplo, eu estive semana passada em Uberaba e assustei. A hora que eu cheguei lá não tinha nada, não tinha arquivo, não tinha nada. Falei, o que é aqui? Não, aqui na quarta vara só tem processo digitalizado. A compensação marcou audiência para outubro de 2018. Mas aí, agora, os processos antigos, a maioria vão permanecer papel mesmo, físico. E em questão de autenticidade, né, de validade dos documentos, isso aí o sistema garante isso. Não tem como burlar um hacker ir lá, entrar e mudar algum processo, alguma decisão, então, não sei. Essa aí é a caixa negra. Outro problema, né? Essa aí é a caixa negra do judiciário. Assim, num primeiro momento, quando a gente pensa no processo eletrônico, para você enviar qualquer documento, esse documento tem que ir assinado digitalmente. Isso significa que ele tem essa garantia da assinatura digital que garante a validade, a autenticidade e integridade desse documento. Então, num primeiro momento, não tem problema nenhum. Só que a questão é que ninguém tem acesso ao sistema do processo eletrônico. Isso é fechado a 7 chaves. A gente não sabe se tem backup, a gente não sabe como é a questão da segurança. Então, isso causa um certo temor. Vai que o sistema comece a falhar e mistura as petições de um processo com petição de outro processo. A gente não sabe até que ponto isso pode acontecer. A gente ainda não tem exemplos de ataques hackers ao sistema de processo eletrônico para poder verificar até mesmo o grau de segurança desse processo. Mas a gente imagina que agora com o processo eletrônico, inclusive na justiça comum, que é onde tem normalmente a maioria das ações entre empresas, que são valores extremamente altos, a possibilidade de uma empresa, alguém contratar alguém para poder tentar invadir o sistema e bagunçar de uma certa forma para não ter como resgatar aqueles autos é muito grande. Então, acho que a prova de fogo vai começar a partir de agora. Vai ser um teste agora, então. Vai ser um teste de segurança. E vão ter que adaptar as intempéries, né, que vão surgindo aí. Isso é complicado, por quê? Porque se tem um ataque, ou se o sistema fica indisponível, porque você começa a fazer um grande ataque no servidor, onde está o PJE, onde está o sistema do tribunal. Talvez você não consiga entrar no sistema, mas você consegue derrubar o servidor que dá base nesse sistema. Isso significa que você vai deixar toda uma população sem acesso à justiça, que não sabe quando vai retornar. Então, enquanto para o judiciário falar assim, uma semana, um mês de indisponibilidade do sistema é pouco, perto de um contexto histórico, realmente, para o contexto histórico mas para a população, para quem está precisando de uma tutela ali de urgência imediata, está precisando ver o seu direito ali garantido, essa uma semana, esse um mês é muito tempo. Certo. Bom, o pessoal já está dando sinal ali para o intervalo, né? Eu estou aqui ligado no assunto. Bom, eu vou chamar o intervalo então, aí a gente já volta e depois termina o segundo bloco, já entra na questão do Código do Processo Civil também, né? A gente fala processo eletrônico e Código do Processo Civil. São 2 temas hoje no Câmara Debate. Assunto interessantíssimo aí para você que é advogado, para você que é estudante de direito, que é interessado no assunto e também para a população, né? Porque isso de alguma forma mexe no dia a dia das pessoas. E a gente volta rapidinho, o Câmara Debate vai para um rápido intervalo. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água?
Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo, para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Bom, de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate falando sobre processo eletrônico no sistema judiciário e também as alterações do Código de Processo Civil que estão deixando aí os advogados descabelados e correndo e atrás do tempo e, enfim, mas com certeza tem que dar certo, né, gente? E a gente está aqui com a doutora Lara Terazzi, que é advogada, também a doutora Laine Souza, advogada, e o Wilson Pinheiro, que é advogado e vereador, representando aqui o Poder Legislativo nesse programa. Bom, vamos falar um pouco sobre o Código do Processo Civil, algumas mudanças e, na medida que for possível, linkar com o processo eletrônico, o mesmo tema, acho interessante. São muitas as alterações, né, doutora Lara? E existem algumas principais que você acha importante pontuar, tanto para quem é advogado, ou estudante de direito, ou cidadão que não é ligado à área do direito e que esteja nos assistindo, algumas que são mais importantes, assim, que devem ser lembradas e levadas em consideração? Eu cheguei a assistir uma aula em que um professor falava que haviam mais de 250 grandes alterações no Código de Processo Civil novo. Eu não parei para contar. Mas uma coisa que é importante ter em mente, a pessoa que está começando a estudar o Código de Processo Civil novo agora, ou às vezes não se inteirou durante a tramitação do próprio Código, ele veio com a proposta de trazer mais organicidade, rapidez, eficiência ao processo. Então, muita coisa que era solene, que era muito parametrizada, que era muito engessada, foi desengessada. Eles mudaram muito o procedimento, foi unificado muita coisa, criaram algumas outras. Então, a ideia era, não, se vai conseguir ou não, a gente não tem como dizer. Eu sou uma pessoa, discuti isso ontem com a doutora Laine, eu sou uma pessoa muito otimista, eu quero acreditar que vai melhorar. Só que até lá talvez a gente dê uma pioradinha ou até a gente peleje um pouco para conseguir se adequar às novas regras. O Código de Processo Civil novo, ele veio com uma consonância, ele veio assim, com uma aproximação da Constituição brasileira. Tem muito artigo
bom, muito material bom disponível na internet, gratuito. O próprio site da OAB tem muita apostila e muita doutrina boa, gratuitamente para todos os advogados, e a gente consegue perceber que foram inseridos muitos princípios novos e princípios novos de relevância prática. Foi dada uma maior liberdade para o juiz, foram corrigidas adequada a linguagem nova. Já se tirou, por exemplo, do Código de Processo Civil de 73, falava-se muito do juiz. Tamanha era a importância da pessoa do juiz. E isso, segundo os advogados, dava uma noção de imperatividade, como se o juiz fosse de fato o dono do processo. Tinha advogado que tinha essa impressão. Agora fala-se do juízo e traz também toda uma tendência nova. Fala-se muito de conciliação, de celeridade, de princípio da eficiência, de boa-fé processual. Fala-se muito da cooperação e a busca pelo resultado efetivo da lide. Foi instaurado também uma parte geral para os processos e procedimentos. O Código de Processo Civil agora vai se aplicar aos processos administrativos, que antes era extremamente bagunçado. Eu, particularmente, achava extremamente nebuloso o processo administrativo. Cada cidade tinha o seu código de posturas e eu achava extremamente complicado. Agora, o Código de Processo Civil ele vai valer para os processos administrativos, devendo seguir alguns ritos, as formas de contagem. E, pelo menos durante a tramitação, que eu pude acompanhar, muitas classes foram ouvidas. Muitas. Os advogados tiveram representação ativa durante a tessitura desse processo novo, a Associação de Magistrados, de Promotores, associações de cartórios também foram muito influentes. E isso resultou numa coisa muito boa, porque foi feito todo um diálogo. Então tem muita coisa prática, muita previsão prática que é como funciona. Foi incorporada muita súmula do STF, do STJ também, que vai facilitar a administração pública e o funcionamento dela. Essas mudanças tiveram participações de diversos setores para criar os critérios, sim, e, enfim, sim. De onde vem o critério para as mudanças? Teve o movimento feminista atuando firmemente, o movimento, tudo. Movimento deficiente, que nem houve adequação do linguajar para as pessoas de portadoras de necessidades especiais, porque antes era se falado como é que eu posso falar? Usava uns termos muito chulos, que nem ia falar de interdição e falava do incapaz, usava umas linguagens até pejorativas. Agora se fala do assistido, agora se fala do portador de necessidades especiais, ou do idoso, não se fala mais em velho, não se fala mais em criança, não se rotula mais com aquela agressividade que tinha na linguagem do Código 73. Deu uma humanizada, entre aspas. Né? É interessante essa questão do Código de Processo Civil, até conforme a doutora Lara falou, na questão dos procedimentos. Como que acontecia antes? A gente tinha um CPC onde tinha ritos, tinha procedimentos que tinham que ser cumpridos. Se você não cumprisse um desses procedimentos, melhor, se o profissional, o advogado, não cumprisse esse procedimento, precluía o direito dele fazer alguma coisa. Então, ele não poderia tentar refazer aquele ato que ele, por algum motivo, esqueceu ou por algum motivo ele fez de uma forma diferente que não era mais adequada. Então, o cliente dele, às vezes, perdia uma ação por causa de uma falha processual, não porque ele não tinha o direito. Então, isso era muito grave. Agora, no novo CPC, o que isso faz? Essa parte de procedimento, ela não tem mais essa importância. Lógico, ela tem um certo procedimento, mas se tiver uma falha no procedimento, a parte ela não pode ser punida por não cumprimento desse procedimento. E sim tem que se analisar o mérito. No artigo 139 da numeração atual, a gente tem os deveres do juiz. E eu observei, muitos dos cursos que eu fiz, as palestras que eu escutei muito palestrante bom, muita gente boa falando que o juiz agora tem condições de dar uma decisão que se adeque ao caso concreto. Então, o juiz tem, por exemplo, agora o dever, é o princípio da primazia da decisão de mérito. Ou seja, agora, percebendo que há alguma falha processual ao longo do processo, o que se faz? Resolve e vamos para frente. Agora, a ideia principal desse princípio que foi incluído bem no começo do Código e reescrito no artigo 139, é que o Judiciário pare de indeferir, principalmente recurso,
principalmente os recursos assim, em instâncias superiores, que era difícil a gente chegar numa corte superior, por causa de bobagem, por causa de requisito processual ou outro que a gente deixava de analisar, de cumprir, ou então alguma coisa que eles inventavam ali na hora para a gente não conseguir subir um recurso para a corte superior. Agora não. Agora, se não tem algum requisito processual, faça, cumpra agora. E vamos decidir o mérito da questão, vamos dar eficiência ao processo. Outro desdobramento interessante que também acabou que virou um outro princípio é o princípio do contraditório efetivo, porque o princípio do contraditório sempre existe, sempre existiu no Código de 73, mas agora ele vem com uma nova roupagem, como se agora ele tem que ser efetivo. Agora o juiz ele tem que escutar as duas partes antes de decidir alguma coisa, ou de surgir alguma coisa nova. Por exemplo, acontecia muito de decisão surpresa. Ninguém viu nada e de repente o juiz percebia que, ou sentia, ou chegava à conclusão que aquele fato estava prescrito, ou ele já tinha sido consumado de alguma forma, ou então já havia se perdido, e aí ninguém comentou nada sobre prescrição, sobre preclusão, e a decisão vinha com essa argumentação. E aí os advogados tinham que rebolar para falar sobre ferimento de duplo grau de jurisdição, a gente tinha que fazer um monte de pedalada ali jurídica para a gente conseguir revisitar uma coisa que a gente nem sabia que tinha acontecido. Então agora o juiz vai ter a obrigação de falar, se ele percebeu alguma coisa que ninguém tinha discutido antes sobre tal assunto, manifestem-se as partes em tais dias. Para que dessa forma se efetive o princípio do contraditório. E de novo, nesse sentido que a doutora Elaine falou, é fantástico. O Código de Processo Civil, ele não é que ele minimaliza ou ele tira a importância das questões processuais. A forma com que a gente vai atingir o nosso direito, ela é importante a gente discutir isso. Só que tudo tem forma e tem lugar. Isso não pode inviabilizar a cidadania ou o direito de uma pessoa. Isso tem que ser corrigido. E isso é interessante porque isso atinge diretamente o cidadão. Como assim? Normalmente, quando o cidadão ia entrar com uma ação, o advogado fala assim, você tem que arrumar todos os documentos, e mais ou menos indicava os documentos, sem esses documentos não tem como entrar com a ação. Mas eu arrumo isso depois porque vai demorar. Não importa, tem que arrumar antes de entrar com a ação. Aí custava arrumar aqueles documentos, entrava com a ação, às vezes faltava um ou outro documento, mas como você já propôs a ação e é um documento, um fato que já existia antes da ação, você não podia juntar mais naquele processo, porque já tinha precluído o seu prazo. Aí, de repente, alguém ia fazer uma defesa naquela ação. E o prazo de defesa é bem menor do que de quem está entrando com a ação, porque quem está entrando pode entrar a qualquer momento. E de defesa, normalmente, 15 dias. Então, a pessoa ficava desesperada, porque ele tinha que sair correndo de vários órgãos, às vezes, para poder conseguir uma certidão leva muito mais tempo. E precisava de tudo em até 15 dias, na verdade, menos, porque o advogado ainda tem que ter o tempo dele de redação da defesa, para poder juntar toda a documentação no processo, para poder fazer a defesa da parte. Então, era tudo muito corrido. E com o novo CPC, a parte pode juntar a documentação na hora que ela conseguir ter acesso àquele documento. Pode ir anexando aos poucos. Pode ir anexando, óbvio, não é que a cada momento você vai anexando, mas pelo menos assim, você não perde mais a chance de juntar um documento que em tese você já deveria estar com aquele documento, mas que você não juntou no processo. Antes do novo CPC não tinha como, agora com o novo CPC isso é possível. Então isso facilita com que as partes, elas realmente consigam comprovar o direito delas. Então agora a busca do judiciário é pela verdade real e não mais pela verdade formal como era antes. Eu queria destacar dois aspectos. Primeiro, assim, qual que é o objetivo de qualquer país desenvolvido? É atingir a justiça com a maior rapidez possível, respeitando o direito de defesa. Então, com a informatização, com os PJS, com os programas que nós estamos, a digitalização, nós estamos agilizando a justiça. Prazos cumpridos de maneira comum, né, principalmente lá na frente da execução, tem a condenação a presente cálculo. Nós vamos apresentar no prazo comum, né? Era um, depois o outro, então isso aí reduz o prazo para a gente chegar no final, atingir o objetivo. Então, essa questão é importante.
Outro aspecto importante é o incentivo à conciliação, ao acordo, ao ajuste. A justiça comum não tinha esse costume. Briga e vamos ganhar tempo. Esse costume era mais da Justiça do Trabalho, né? Chamava a primeira audiência, tem acordo, não tem? Resolvia grande parte. Nós temos que levar essa mentalidade para a Justiça comum e principalmente para as grandes empresas que acarretam o tumulto na Justiça. Isso diz respeito principalmente a bancos e a empresas de telefonia, né? Grande parte das ações de justiça. Então, isso é uma questão, é conciliação e outro aspecto é uniformização de decisões. Então, são várias ações, milhares de ações sob o mesmo tempo e fica brigando. Então, se os tribunais superiores perceberem isso, eles já vão uniformizar isso, aí os juízes agora, de maneira mais declarada, eles têm que tomar a decisão no mesmo caminho, ou seja, matar essas ações logo, decidir, né, por causa que a empresa grande, os grandes grupos ficavam tumultuando a justiça, brigando, cada juiz decidindo de um jeito. Então vamos uniformizar de maneira bastante ágil. As súmulas de todas as justiças, tanto do trabalho quanto do STJ, do Supremo, elas vão ser alteradas muitas, né? No caso da justiça, a instrução fala assim, dezenas de súmulas serão revistas. Lógico que no setor do Tribunal de Justiça também isso vai acontecer. Aquilo que pensava de um jeito, agora vai ter que fazer uma revisão rápida para agilizar e para uniformizar essas decisões. Isso é importante para a gente ganhar tempo. Ainda na parte geral, a parte geral do novo Código de Processo Civil, ela é muito interessante e talvez fosse uma das que mais merecesse atenção. Ela prevê a criação, sim, de centros de conciliação. Na verdade, a ideia é trazer para o plano fático a conciliação como a ciência que ela de fato é. Porque é até de perigoso a gente ficar falando, mas assim, a conciliação do jeito que ela é feita atualmente no judiciário, ela é uma vergonha. Infelizmente, e não é por culpa de serventuário ou coisas assim, não, é porque não há condições, tanto físicas quanto de capacidade, capacitação, treinamento dos servidores para realizar a conciliação na sua essência, que é uma verdadeira ciência. Os mutirões do DPVAT têm sido um bom exemplo. Tem, a efetividade baixíssima, até onde eu fiquei sabendo. Nessa previsão, o CNJ regulamentou esses centros de conciliação que o Código de Processo Civil Novo prevê. E a proposta é interessantíssima, só que eu realmente espero que isso não nasça letra morta, porque é uma proposta fascinante da Justiça mandar processos para um centro onde haverão pessoas capacitadas para negociar, porque atualmente, isso é um dado desatualizado da época que eu fiz o meu TCC, atualmente aproximadamente 40% das lides que estão hoje no judiciário poderiam ser resolvidas com um simples diálogo. Extrajudicialmente, sem... Simplesmente sentar, você quer isso, ele quer aquilo, vamos chegar aqui no meio termo. Tem que ser meio psicólogo também, né, esse conciliador, né? Mas o conciliador, ele via de regra não é uma pessoa ligada ao judiciário, porque advogado nunca foi treinado para dialogar, foi treinado para brigar a faculdade inteira. A gente tem uma matéria de mediação e conciliação e arbitragem, as outras todas é para a gente litigar. Então, o advogado ele não tem preparo para exercer a mediação, a conciliação e a arbitragem. Isso deveria ser feito por pessoas especializadas. Assim, para mim, o que falta comentar sobre a parte geral do Código de Processo Civil, a mudança de prazo, a gente já comentou, basicamente se unificaram, um ou outro não ficou de 15 dias, contados em dias úteis. E a questão da negociabilidade processual que a gente trouxe. No direito alemão, é possível, por exemplo, você estipular um calendário processual. Quando você tem interesse de que uma causa seja julgada mais rápido, você pode sentar nesse sentido de dialogar com a outra parte, obedecendo também o princípio da colaboração, que todo mundo, no artigo 7º do Código de Processo Civil, todos os envolvidos no processo devem colaborar com o desenrolar dele, de alguma forma. Então, todo mundo, desde o estagiário que bate o carimbo ali até as partes, devem colaborar para que o processo chegue ao fim. Nesse sentido, se o advogado estiver disposto, a gente pode negociar com o próprio juiz, ficando claro, dependente de homologação, um calendário processual. Eu vou fazer isso aqui nessa data, depois você faz isso, a sentença vai vir em tanto tempo, nós dois não vamos recorrer e fica por isso mesmo. O processo agora ele é modulável, ele é negociado, ele faz parte, ele não pertence só ao juiz ou ao Estado.
ele é de todo mundo. E todo mundo pode negociar ele dessa forma. Com relação à parte mais específica do código, que é interessante, que eu estava até comentando com a doutora Elane, também tem mudanças aos montes. A gente tem algumas mudanças procedimentais e algumas características de aspectos processuais que elas são interessantes de comentar. Agora, decadência e alguns outros quesitos que antes eram julgados como só processuais, eles são considerados, eles vão fazer coisa julgada material. O que isso quer dizer? Coisa julgada é quando não cabe mais sentença, não cabe mais recurso em relação a alguma decisão. E a gente tem a tendência de dividir a coisa julgada em processual, que é aquela que foi decidida só por aspectos processuais, e aquela coisa julgada material. É quando o juiz ou o desembargador ou o ministro ele decide o tema de forma específica. Ele basicamente chegou ao cerne da questão. Haviam coisas que eram tradicionalmente consideradas processuais que decidiam o cerne da questão tanto quanto. Como, por exemplo, uma prescrição ou uma decadência. Um juiz percebia que fazia muito tempo que aquilo não tinha sido cobrado, ou então decidiu desconsiderar ou não considerar uma suspensão ou interrupção de prescrição, então aquele fato para ele estava prescrito. Isso é uma coisa julgada na prática material. A pessoa nunca mais vai poder discutir isso de novo. Enquanto que, se fosse processual, a pessoa pode entrar quantas vezes ela bem entender. Uhum. Então, houve algumas especificações que eram muito interessantes. Não que já era pacificado na doutrina, mas houve tanta discussão a respeito disso, e o Código de Processo Civil veio para matar isso. Porque como ficava deliberado para cada juiz aplicar o que bem entendesse, via de regra eles aplicavam aquilo que a maioria entende. Mas se um ou outro resolvia ser o diferentão, a gente tinha um problema. E depois, para subir isso para cortes superiores, não era fácil. Então, a coisa julgada, ela foi modulado o efeito dela e pode ser parametrizada. Ela também pode ser aplicada em partes do processo, antes da sentença, ou quando se tem lides cumuladas, que são processos que estão ali caminhando juntos, mas o juiz já entendeu que está uma causa madura, ele pode já decidir aquele pedaço do processo, que é muito bom. Então, assim, perceba que tudo no Código de Processo Civil novo, ele caminha para praticidade. Vem encaixando aí essas mudanças para agilizar os processos e tal. É tanta coisa que acho que precisar de uns 4 programas aqui para a gente falar de tudo, né? Dessas mudanças do processo civil. Até fica aqui um pré-convite para a gente sentar aqui novamente, esperar um pouco aí como vai funcionar esse começo, né? Essa adaptação, e a gente volta aqui para discutir esse assunto novamente. Wilson, a gente sabe da mudança que do processo civil para os advogados, a gente já discutiu isso aqui. Agora, e para legislar, muda alguma coisa ali na hora de trabalhar no plenário como foi citada a questão de código de postura do município, vinculado com o Código de Processo Civil, ali muda alguma coisa para você nesse sentido também? Eu acho que assim, para o vereador ainda nós não vamos sentir essa diferença. O vereador, o poder de legislar dele é muito pequeno, né? Mas pode ser que o executivo, o prefeito, possa fazer alguma adequação nos códigos em relação ao novo CPC, né? E principalmente em relação aos procedimentos administrativos. A prefeitura tem a procuradoria, tem muito procedimento de administrativo, de apuração de faltas. Pode ser que ele queira disciplinar isso aí em relação ao estatuto do servidor, em relação processos de investigação, de improbidade, alguma coisa assim. Então eu acredito que com o tempo nós vamos ter alguma alteração na legislação municipal, fruto das mudanças nacionais e no CPC. É só esperar, né? Acontecer para poder adaptar também, né? É tudo uma questão de tempo. E voltando lá no processo eletrônico, né? A questão que eu andei pesquisando e tal, em relação a cadastramento de empresas públicas e privadas. Existe alguma coisa nesse sentido também? O processo eletrônico, a citação nele, ou seja, quando a empresa ela vai receber a notícia de que está tendo um processo contra ela, que é chamado de citação, ela pode ser feita pelas vias eletrônicas. Isso está na Lei 11.419, que trata do processo eletrônico, e também tem alguma coisa já no novo CPC relacionada a isso, exigindo esse cadastro. Então, as empresas elas têm um prazo para poder se cadastrar. Excluído desse prazo a microempresa, empresa de pequeno porte, empreendedor individual.
As demais empresas, elas devem sim fazer esse cadastro, elas vão cadastrar o e-mail. Por quê? Porque todas as citações que elas tiverem, todo o procedimento, elas vão receber pelas vias eletrônicas. E, assim, isso caso a empresa tenha algum processo e tudo, ela vai cadastrar. Não, qualquer empresa. Tem que entrar. Tem que ser todas as empresas. Todas as empresas devem fazer esse procedimento. Sim, todas as empresas com essas exceções, das microempresas, empreendedor individual. Mas as demais, independente se tem processo ou não, tem que fazer o cadastro, e é interessante nisso, porque esse cadastro é para todos os tribunais, primeira e segunda instância do país inteiro. Tá, e em relação a custos e despesas, né, para advogados e para a justiça de maneira geral, muda alguma coisa também? Nossa, mudou muito. A justiça gratuita e a assistência judiciária gratuita mudou, assim, ela foi pormenorizada e ela foi... Eu não vou te falar que ela foi melhor disposta no código, porque na verdade o que acontece? A lei da assistenciária gratuita, a lei de justiça gratuita, ela era muito antiga, ela era de 1950. E ela tinha 7 artigos extremamente confusos, com uma linguagem contraditória. Então a justiça gratuita, a lei antiga foi basicamente revogada, e tem um monte de novas regrinhas que a gente precisa seguir e se atentar ao fato. A única curiosidade maior que vale a pena ressaltar é que agora ela pode ser modulável. A pessoa pode não ser pobre para pagar R$400, mas às vezes uma perícia de 3.500, 23.000, 33.000, ela pode pedir justiça gratuita para os atos. Dentre outras mudanças, assim, gigantescas que tiveram. Bom, a gente está chegando no final aqui. Eu acredito que esse tema demandaria mais tempo, né, com certeza, para esclarecer ponto a ponto, né? Mas fica aí, né, a dica para os nossos advogados e para os estudantes de direito, claro, também, interessados no assunto, de buscar, né, aperfeiçoar e buscar mais informações. E eu até sugeriria para professores de curso de direito, quiserem levar esse programa lá para a sala de aula para fazer alguma atividade prática com o programa lá, está disponível no site da Câmara, no www.câmarauberlandia.mg.gov.br, tem o link da TV Câmara e lá o link do Câmara Debate, onde vai encontrar esse programa, entre outros mais de 100 e tantos que a gente já fez aqui, graças a Deus. Bom, eu vou encerrar o programa e eu queria uma consideração final de cada convidado, uma orientação, um apelo, enfim. Fiquem à vontade, já começando ali pela doutora Lara Terazzi, que é advogada, especialista na área empresarial e também nas relações internacionais, e contribuiu muito aqui conosco no programa. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, doutora. Eu que agradeço. Com relação ao Código de Processo Civil novo, assim, tem muita coisa bacana que mudou, tem muita coisa que precisa estudar, principalmente recurso, não pode perder, assim, se alguém chegar ao ponto de ter recurso, assim, já tenha, porque mudou bastante. Mas não é difícil, também se precisar trocar ideia, a OAB está pronta, fazendo muito evento, nós também estamos prontos para dialogar, precisando de ajuda, estamos abrindo um diálogo efetivo, assim, inclusive com servidores, para ver o que a gente faz, porque está todo mundo na mesma situação. Uhum. E tem muito material bom na internet, tem muito material bom, assim, certo, muita gente boa falando sobre o assunto, então tem que buscar, não vai cair no seu colo. Mas o Código de Processo Civil, assim, eu espero que tenha vindo para melhorar. E se a pessoa quiser, ela consegue, sim, consegue melhorar, não está difícil. O advogado, ele tem que entender que não sabe tudo, né? E deixar um pouco o orgulho de lado ali e buscar aprender mais, né? Ainda mais com essas mudanças que não param, né? Sempre tem alguma mudança ou outra. A doutora Laine Souza, também advogada especialista em crimes virtuais e agora em processos eletrônicos, inclusive contribuindo com os advogados, promovendo cursos. Queria até que você, nessa sua consideração final também, desse aí o contato para quem quiser, para os advogados que necessitam, ou funcionários do Poder Judiciário, enfim. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Laine, mais uma vez contribuindo com a gente. É muito honroso ter a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, a honra é toda minha. Com relação ao processo eletrônico, o que eu tenho que dizer para os advogados é: estudem, leiam as normativas dos tribunais. Vocês agora vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, começar a ter um contato um pouco maior com a máquina.
O processo eletrônico ele não é ruim, muito pelo contrário, o processo eletrônico é uma excelente ferramenta, só que nós estamos tendo esses problemas de adaptação e de implantação do sistema, mas que acredito que em médio e longo prazo esses problemas serão superados. Caso alguém queira tirar alguma dúvida, ter sugestões relacionadas ao processo eletrônico, pode procurar a gente na Comissão de Processo Eletrônico e Inclusão Digital da OAB de Uberlândia, nós estamos à disposição também. E já que Fernando autorizou, o curso vocês acessam pelo site www.lmstreinamentos.com.br. Peraí, fala mais devagar um pouco. www.lmstreinamentos.com.br. Mas é super tranquilo de mexer, então assim, é só ter um pouquinho de paciência com a máquina, acreditar um pouco mais em você, que com certeza você vai se apaixonar pelo processo eletrônico. É um exercício de paciência também, né? De o cara ficar zen, né? Sim, aprender ajuda. a ter mais paciência. Bom, muito obrigado, Laine. E acertei no convite aqui, agradeço demais a sua aceitação em vir aqui hoje. Não, em cima, que isso, imagina, é só um convite. O Wilson Pinheiro, que além de vereador é advogado também e contribuiu bastante aqui também, passando um pouco os anseios aí da classe para todo mundo aqui, para os nossos telespectadores inclusive. Muito obrigado, Wilson. Quero agradecer essa oportunidade e falar para as pessoas que estão assistindo o seguinte: no Brasil, infelizmente, todo mundo quer ser médico e todo mundo quer ser advogado. A orientação que eu falo é o seguinte: procure um advogado de sua confiança antes de praticar o ato, se possível. Se você vai fazer um contrato, se você vai fazer uma compra e venda, se oriente antes. Depois que fez a coisa errada, fica mais difícil e fica mais caro. Então, procure o seu advogado, consulte, faça sob a orientação do profissional. Em caso de doença, procure o médico e depois o farmacêutico. Muito obrigado. Tá certo. Então, muito obrigado a vocês e obrigado a você em casa, a equipe da TV Universitária também. E sugestões de temas aqui para o programa através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.